Rádio Cavili apresenta Programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma reunião pública que vem para trazer aconchego e mais luz a nossos dias. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Renova nossa fé com a força da razão. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio dos parceiros espirituais da Coluna Maria de Nazaré, eu, Poliana, em nome de toda a Cavili, agradeço por nos receber em seus lares. Agradeço também por se juntarem a nós nessa rede de luz em busca de conhecimento e crescimento espiritual. A Cavili é um núcleo de estudo e amparo que disponibiliza até o momento diversos cursos, como estudo sistematizado da doutrina espírita, teoria e prática da mediunidade, estudo do Evangelho e filosofia espírita. Oferecemos também vários programas na nossa web rádio, que são o Evangelho no Lar, a irradiação fraterna, o atendimento fraterno, o Conversando o Evangelho e a reunião pública. Nossos colaboradores, encarnados e desencarnados, se encontram em todos os recantos do universo. Usamos como ferramenta de trabalho a tecnologia. Estamos sempre com nossas portas abertas por meio do nosso site www.cavili.com.br, das nossas fanpages Evangelho no Lar, Conversando o Evangelho e da Cavili, e também pela nossa web rádio. Fiquem à vontade para acessar e entrar em contato conosco. A nossa reunião pública está dividida em abertura, oração inicial, a palestra propriamente dita, com as reflexões acerca do tema, momento de irradiação e fluidificação e, por fim, a oração final e a finalização da reunião pública. Vamos nos colocar em postura de prece, fechando suavemente os nossos olhos, visualizando uma suave luz azul a nos envolver e nos sintonizando com a espiritualidade maior que nos ampara neste trabalho de recuperação moral. Vamos iniciando a nossa prece inicial de hoje. Prece no Templo Espírita. Senhor Jesus, abençoa por misericórdia o lar que nos deste ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor e ensina-nos a procurar-te para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, se nossa força para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, se nosso arrimo, para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor do trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito para que te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentido, para que não guardemos gelo no cérebro. Induze-nos a sentir pensando para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade que dilacere os outros e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos
para que a nossa fé não se converta em fanatismo e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição. E, sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória de tua luz. Emmanuel. Nas fontes tomadas como base em nossas referências, encontramos, segundo os dizeres de André Luiz, que o universo, ao alcance de nossas percepções e fora do nosso alcance, é constituído pelo hálito divino, que quer dizer o fluido cósmico universal. Essas são as informações encontradas na Gênese segundo o Espiritismo e também no livro Evolução em Dois Mundos. Então percebam, meus irmãos, nós não estamos aqui fazendo manifestações com base em suposições, mas tomamos como base até mesmo uma realidade científica, porque do nada não pode ser feito alguma coisa. Portanto, o fluido cósmico universal ou hálito divino foi a matéria-prima a partir da qual se consubstanciou os elementos conhecidos na tabela de classificação periódica e que fazem parte do imenso mundo da química orgânica, da química inorgânica, da bioquímica. E, portanto, com base nestas considerações, é preciso que digamos que a partir destes elementos formam-se as mais diversificadas substâncias, e disto não trataremos aqui, porque, na verdade, não conseguiríamos na exiguidade do tempo fazer tais considerações. Mas é necessário que entendamos: as substâncias que perfazem o nosso corpo são formadas pelos átomos dos elementos existentes na natureza. Estes átomos combinam-se e formam as substâncias orgânicas e inorgânicas, e inclusive estão constituindo o nosso planeta Terra. Portanto, percebam que nós somos feitos por fluido cósmico condensado, obedecendo às diretrizes da mente divina, da causa suprema, causa primária de todas as coisas. E, é claro, referimos-nos ao Deus, ao nosso único Deus, ao nosso amado Pai Celestial. Portanto, meus irmãos, entendam, materialmente o nosso corpo físico é feito do fluido cósmico, e o nosso corpo espiritual ou perispírito também é feito a partir do fluido cósmico. Só que ele existe na outra dimensão. Não desenvolveremos considerações nestes pontos numa análise muito ampla, mas é preciso que digamos que as comunicações, as mensagens que se perpetuam em torno do planeta Terra através do avanço da tecnologia, depende de uma matéria pela qual acontece a sua propagação. Então percebam, existe fora do alcance de nossas percepções sensórias modalidades de energias que estão praticamente
envolvendo o nosso planeta e presentes também no universo, e é claro, me refiro ao fluido cósmico universal, ao hálito divino. Portanto, meus irmãos, é necessário que digamos, todavia, que nós, espíritos, somos feitos de inteligência pura. Então, nós somos feitos a partir da inteligência suprema. E como tal, nós somos divinos porque a nossa origem é divina. As demais criações do Pai, que envolvem os estudos da doutrina espírita, foram criados pela inteligência suprema como meios de processarem-se os trajetos, as conquistas evolutivas por estas inteligências puras que somos nós, seres espirituais. Porque a inteligência pura não teria, na condição humana, bem entendido, meios para conseguir entrar em contato com o mundo material que também foi criado por Deus. Então nos foi dado um corpo espiritual, chamado perispírito, e nos foi dado também um corpo material, orgânico ou somático. Através do perispírito, essa inteligência pura comunica-se com ou melhor dizendo, através do perispírito, essa inteligência pura tem meios, tem como se comunicar com o mundo material concretizado por Deus. E assim a inteligência pura, através do seu próprio trabalho, vai fazendo suas conquistas evolutivas, porque esse perispírito está na intermediação entre o plano espiritual e o plano material. E o nosso corpo o somático, ele possui os órgãos dos sentidos objetivos que nos permitem contactar e nos relacionar com a matéria. E assim nós poderemos dizer que através do corpo somático, o espírito, que é a inteligência pura, estabelece suas diretrizes e o perispírito comunica-se com o corpo somático, e assim então também no sentido contrário acontecem os fatos, e passo a passo nós vamos construindo a nossa evolução. Existe fundamentação científica. Por enquanto, estas considerações são feitas de maneira descontraída e com grande convicção pelos espíritas. Estes fatos estão contidos na Gênese segundo o Espiritismo, não exatamente com estas palavras, mas tais ilações podem ser feitas com base na conquista científica da humanidade e com base nas informações dos espíritos de verdade. Informações estas que obedeceram às diretrizes que Cristo estabeleceu, quando prometeu para nós que iria num dia enviar um outro Consolador. No passado, o homem não tinha condições de entender muitas coisas que agora estamos entendendo, porque antes era necessário que galgássemos os degraus da nossa evolução. Então percebam, se nós somos feitos de inteligência pura, nós somos divinos. E Deus, em potencialidade, colocou em nós inteligência pura as virtudes e as características todas que precisam ser desenvolvidas por nós, porque fomos criados por Deus num estado de simplicidade e ignorância. E, portanto, temos muitas vezes virtudes que se manifestam em alguns seres humanos na humanidade e que lhes confere atributos que escapam ao nosso entendimento, mas esses atributos se manifestam em obediência às diretrizes estabelecidas pela nossa vontade. Então percebam, nestes termos, Cristo disse, e está acontecendo agora o entendimento,
que nós num dia poderíamos fazer tudo o quanto ele fez na sua trajetória terrena e até muito mais. Percebam, pois, meus irmãos, que pela pluralidade das existências, passo a passo os seres humanos vão desenvolvendo as suas virtudes, os seus atributos. Mas acontece que neste trajeto evolutivo, Deus, na sua perfeição infinita, concedeu para nós, espíritos, inteligências puras, a chance de utilizarmos o nosso livre-arbítrio. E é quando então nós poderemos acertar ou errar, dentro das leis divinas que principalmente chamamos lei de causa e efeito. Semeadura livre e colheita obrigatória, de tantas formas explicitadas nos textos bíblicos e também nas interpretações dos dizeres de Cristo. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Aquele que semeia, colhe. Então, existem as leis de ação e reação, não somente expressas como realidade no universo onde vivemos, mas principalmente em nós, seres espirituais que estão percorrendo um trajeto de progresso. E nestes termos, meus irmãos, porque só com o tempo e com a perseverança vamos conseguindo cada vez mais luminosidade em termos de entendimento, nós vamos desenvolvendo certos atributos, de maneira que, além de ter sido o fluido cósmico a matéria-prima para a criação do universo nas duas dimensões, para a criação de cada um de nós nas duas dimensões, porque existe o plano espiritual, nós temos o poder e a dinâmica pela qual isto se expressa somente encontra-se ao alcance da nossa força de vontade. Quanto à dinâmica mais detalhada, nós ainda não conhecemos. Mas o importante é sabermos que com o nosso pensamento e com a força de nossa vontade, conseguimos configurar ao fluido cósmico em meio ao qual nós vivemos. Exercemos influências, e estes fluidos cósmicos adquirem propriedades de acordo com a nossa vontade. Entendamos, meus irmãos, que nós percorremos um trajeto obedecendo o nosso livre-arbítrio, e quando nós nos equivocamos nas nossas intenções, nós estamos sujeitos às leis divinas. E a decorrência, as consequências de todos os nossos atos que configuram nosso modo de ser, acham-se registrados em nosso corpo espiritual e também na inteligência pura, que é nós, propriamente dito, feitos espíritos. Então percebam as influências que nós conseguimos exercer sobre o fluido cósmico, que está, além de ter servido como material para a constituição da matéria, presente no universo. Porque Deus não cessa a sua criação nunca. E se o universo é feito do hálito divino, nós estamos presentes neste hálito divino. E sobre eles exercemos as nossas influências. Portanto, assim, dentro deste contexto, um tanto quanto complexo, mas que requer muito a nossa análise, meditação, e é preciso que tenhamos a coragem de transmitir estas ideias, porque elas existem. Não fujamos da nossa capacidade de análise em processo de crescimento e entendamos que as pessoas boas, seguidoras dentro dos parâmetros dos ensinamentos do Divino Mestre Jesus, consegue configurar aos fluidos cósmicos as vibrações que se consubstanciam, concretizam pela paz, pelo amor, pela harmonia, pela luz. E nestes termos, então, os bons espíritos, especialmente os espíritos puros,
sábios e benfazejos, que se acham no grau mais alto do seu trajeto evolutivo, conseguem configurar ambientes paradisíacos onde eles existem. Mas, por outro lado, existem aqueles irmãos espirituais que erraram no uso do seu livre-arbítrio e se comprazem na prática do mal. E eles também, com sua vontade, irão configurar aos fluidos cósmicos envolventes as propriedades deletérias, as propriedades negativas, as propriedades configuradas pela ausência da luz, pela ausência do amor. E isso então constitui aquilo que chamamos de regiões umbralinas, e que são por outros modos interpretados pelos adeptos das crenças religiosas. Então percebam, meus irmãos, aquilo que muitas vezes Dante pintou nos seus quadros como sendo o inferno, nada mais vem a ser do que as regiões umbralinas mais obscuras, onde se fazem presentes os gênios do mal, os gênios da sombra, que não querem reencarnar, não querem assumir as consequências dos seus atos. E eles têm seus representantes no planeta Terra. Representantes que são verdadeiras antenas, que pela sua invigilância ligam-se a estas forças umbralinas, aos senhores das sombras. E eis que estamos vivendo uma época no nosso planeta, no qual as pessoas, pela licenciosidade dos seus atos, por ignorarem os ensinamentos da doutrina espírita e do Divino Mestre Jesus, entram na faixa da invigilância e via hipnótica começam a ser usados como instrumento para a perpetração do mal. Mal que, quando perpetrado, resulta em seus protagonistas a conduta registrada no seu corpo espiritual e no seu espírito propriamente dito. E nestes termos, então, estamos vendo que a sociedade do presente está preocupada com o usufruto e com a vivência dos prazeres materiais que a vida pode oferecer. E se esquecem que eles são almas, são espíritos imortais, destinados a viver dentro da eternidade. Estamos numa época de nossa existência em que a tecnologia e a ciência já nos permite vislumbrar, dentro de nossas grandes limitações, o que é o universo. É infinito. O que é o infinito? E o que Cristo quis dizer? Não se turbem os vossos corações. Eis que me vou para vos preparar o caminho. Existem muitas moradas na casa do Pai. Se assim não o fosse, eu já vou-lo teria dito. Eis que me vou para vos preparar o caminho, e quando vos tenha preparado o caminho, eu voltarei e os tomarei para mim, a fim de que onde eu esteja, ali também estejai vós. Naquele tempo, quando Cristo assim se expressou, a humanidade tinha a necessidade de crer. Porém, nos dias atuais, a humanidade atingiu um grau de entendimento e de avanço científico e tecnológico em que não precisa mais ser somente o ato de fé nos dizeres de Cristo como realidades, mas existe a certeza absoluta de que as informações de Cristo são verdadeiras. De fato, existem muitas moradas na casa do Pai, meus irmãos. E nestas moradas poderá existir vida, como pelas sondas espaciais atualmente lançadas no universo, na nossa Via Láctea, já detectaram muitos sistemas solares
É claro que grandes detalhes dessas informações não temos, mas sabemos da existência de orbes que apresentam os componentes químicos na matéria concretizada nos planetas que orbitam essas estrelas, a existência de oxigênio, a existência de gás carbônico, a existência de água, a existência, enfim, de condições que permitem o surgimento da vida também lá. Percebam, meus irmãos, então, a razão de ser da pronúncia de Cristo, do pronunciamento quando disse: o Pai me recomendou, e nenhuma das ovelhas do seu aprisco deverá perder-se. Isto quer dizer, meus irmãos, que existe a certeza absoluta de que existirá um caminho no futuro de salvação, de regeneração, de reparação e de crescimento para essas almas recalcitrantes que se comprazem na prática do mal. Elas também terão suas chances. Aquelas entidades espirituais que se acham nas regiões umbralinas e recusam-se a reencarnar, pois lhes é concedido também o livre-arbítrio, quanto mais atitudes abomináveis praticam, mais eles vão conseguindo chegar num ponto em que provocam a destruição do seu corpo espiritual, ou seja, as inteligências puras ficam envolvidas e transformadas num globoide. E estes globoides encerram em si todas as potencialidades malignas dos crimes e das transgressões contra as leis divinas praticados. Para eles está acontecendo o transporte quando chega um certo grau em que isto se faz necessário, nestes momentos de transição planetária, em que estes globoides são levados para outros orbes, mundos primitivos, mundos ainda inferiores, e lá, estas entidades espirituais terão a oportunidade preciosa de terem a continuidade do seu trajeto evolutivo em direção a Deus, porque nestes orbes irão receber, através da reencarnação, de espíritos mães que aceitam esta missão, e então lhes é conferido um corpo espiritual, e assim ele reinicia o seu trajeto evolutivo, reabilitando-se, auto-perdoando-se, reconciliando-se através de atitudes com seus inimigos contra os quais praticaram o mal. Porque Cristo disse que o vosso amor poderá cobrir a multidão de vossos pecados. Portanto, percebam, para eles também existe na prática do bem e na prática do amor a oportunidade de se redimirem de suas faltas e libertarem-se dos seus registros malévolos, deletérios. Então percebam, meus irmãos, existem estas informações. É claro que nós nos embasamos nos livros que constituem o acervo cultural da doutrina espírita. Nos baseamos nos ensinamentos de Jesus. Nos baseamos em fontes evangélicas e principalmente no livro A Gênese segundo o Espiritismo, no livro Evolução em Dois Mundos e no livro também redigido pela Ivone Amaral Pereira, médium que está no plano espiritual, o livro chamado Devassando o Invisível, além de outras obras, porque não usamos aqui propriamente os dizeres científicos, mas também as bases científicas nos permitem analisar e verbalizar pensamentos nesta filosofia que é de cunho científico e de consequências religiosas. Porque os ensinamentos de Jesus, que é nosso modelo e guia, devem ser por nós interiorizados. E nesta interiorização,
nós conseguimos transformar as nossas atitudes. E devido a estas transformações de atitudes, devido a esta autotransformação que nós estamos tentando fazer ao longo de nossa vida, com certeza, meus irmãos, iremos criar um halo energético em torno do nosso ser, e que também já foi fotografado pelas fotos, pelas máquinas que registram imagens em alta frequência e que chamamos de fotos Kirlian. Graças aos préstimos das entidades espirituais que vieram à Terra para este propósito, e referimos-nos a Valentina Kirlian e Semyon Kirlian, que são aqueles dois cientistas que conseguiram montar esta máquina para fotografar a aura das pessoas, as energias projetadas das pessoas e fotografadas, que poderão apresentar características luminosas, fulgurantes, dependendo do grau de pureza da alma encarnada, reencarnada. Então percebam, meus irmãos, que quando trata-se de uma alma reencarnada, que prima pela prática do mal e é cheio de vícios e imperfeições, irão revelar nesta aura todos os seus predicados negativos, e não existe forma nenhuma de eles conseguirem esconder as suas atitudes, os seus pensamentos, os seus sentimentos, e são percebidos pelas entidades espirituais maiores, que em nome de Jesus, a mandado de Deus, consubstanciam aquilo que poderemos chamar de divina providência, nos auxiliando na terra. E não estou aqui, meus irmãos, querendo pregar que este auxílio somente se perpetua na doutrina espírita, porque estas verdades, por isto que a nossa doutrina não é religião, é filosofia de cunho científico e consequências religiosas, porque nós nos embasamos na ciência, nós nos embasamos na capacidade de pensar e analisar, fazer ilações, e também nos baseamos em Jesus, que é o nosso modelo, nosso guia e também o guia da humanidade. Então fazemos essas considerações para perceber, ou melhor, para percebermos que quanto mais nós vamos conseguindo nos libertar das nossas imperfeições, mais nós vamos conseguindo melhorar esse halo energético que nos envolve e que mostram a nossa natureza divina. É claro que este tema ficou incompleto, meus irmãos, mas precisamos finalizar aqui para oportunamente, em outras gravações, desenvolvermos considerações correlacionadas com este tema e que nos irão permitir o entendimento cada vez maior das verdades divinas, das verdades universais. Obrigado, amado Pai Celestial. Obrigado, Jesus, Divino Mestre. Obrigado, mentores espirituais, amigos, que nos ensejam estas oportunidades para compartilharmos deste momento e lançarmos as sementes evangélicas que constituem-se na parábola do Cristo quando formulou a sua parábola, o seu pensamento, o seu ensinamento da semeadura em terreno fértil, em terreno desértico, em terreno espinhoso, que nossas semeaduras possam encontrar nos corações a fertilidade, para que a germinação do bem aconteça e para que os frutos apareçam em cada um dos nossos irmãos, pois que somos divinos, somos eternos e estamos destinados à felicidade. Queridos amigos, após recebermos os bálsamos de conhecimento, esperança e fé proferidos nas palavras da Adriana, vamos passar às vibrações e fluidificação das águas.
É hora de levar nosso olhar para dentro de nós. Deixemos a espiritualidade tratar as nossas feridas, apaziguar o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, e com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir os nossos corações em prol dos nossos irmãos. Vamos vibrar por todos que de uma forma ou de outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de auxílio, pelos nossos inimigos, pedindo que encontre a paz, pelo nosso país, por nosso planeta, em todos os recantos do universo, pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio, por todos os nomes que estão escritos em nossa irradiação fraterna, por todos aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavine, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo e que possamos amanhã ser um pouco melhor que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais e irmãos que julgarem necessário. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto procedemos à prece final, fluidifiquem as nossas águas, colocando nela o medicamento que cada um necessita. Pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem nesta água os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais de que precisamos para curar as doenças, enfermidades e anomalias existentes em nossas almas e corpos físicos. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde, vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, transformando a alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Recebemos a vossa paz, bênçãos de amor e bondade, para o pronto restabelecimento e revitalização de nossa saúde, de nosso corpo físico, nosso espírito e alma. Que assim seja. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte
merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. Assim, somos gratos à espiritualidade da Colônia Maria de Nazaré, que nos ampara. Pedimos o auxílio dos benfeitores espirituais para que tenhamos boa vontade, fé e ação nos dias que seguem, para transformar a informação que recebemos em conhecimento aplicado à prática. Lembrando sempre, quando não nos encontrarmos soluções em nossas dificuldades, busquemos nos interiorizar por meio da prece e nos perguntar como Jesus resolveria essa questão. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão, em nome do Mestre Jesus, para encerrar a nossa reunião pública de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima reunião pública na Casa Virtual Luz Espírita. A Rádio Cavili apresentou programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavili.com.br